Muito bem, gente. Se alguém me chamar aí, vocês me avisam, tá? Que eu não consigo ver. Ok? No chat. Muito bem. Nós falamos sobre os diuréticos, né? Foi isso? Foi. E agora a gente vai começar a falar das principais drogas, né, que são utilizadas aí no tratamento da hipertensão. Então, uns fármacos mais tradicionais aí, né, e que ainda são bastante utilizados, os simpatolíticos, os antagonistas beta-adrenérgicos. A gente já falou deles, né? Agora a gente vai voltar a falar um pouquinho como antihipertensivo. Os bloqueadores beta, tá? Eles têm um mecanismo antihipertensivo que se justifica, tá, por 4 fases. Primeiro, o bloqueio de beta-1 no coração. Ao bloquear esse beta-1 no coração, você vai reduzir força de contratilidade e reduzir frequência. Automaticamente, reduzindo força e frequência, se reduz o débito cardíaco. E se reduzir débito, se reduz pressão arterial. Ok? Tudo bem? Segundo, bloqueio de beta justaglomerular. O que é isso? Lembra lá no rim, o aparelho justaglomerular tem o receptor, é beta-1, né, que estimula a liberação de renina. E vocês lembram que a renina liberada, ela se transforma em angiotensina, né? Vai lá, dá origem à angiotensina 2, que é vasoconstrictora. E a angiotensina 2, além de ser vasoconstrictora, aumenta a aldosterona, que retém sódio, retém líquido e automaticamente aumenta a pressão. Muito bem. Ao utilizar um bloqueador beta, então você vai acabar bloqueando também a liberação de renina. E quando se bloqueia a renina, se diminui a angiotensina 2, portanto, você diminui a vasoconstricção e diminui a aldosterona. Então, você vai diminuir a retenção de sódio e de líquido. E tudo isso vai, então, contribuir para o efeito antihipertensivo. Ô, Ok? professor, mas Oi. a atividade antihipertensiva da angiotensina, ela é, tipo, forte, assim, algo relevante, ou a atividade primária dela é só o aumento da aldosterona mesmo? Se ela tem uma Não, tipo, atividade, se a constrição dela é algo, tipo, algo realmente relevante, ou se é é aquela importante. substância que é, Sim, tipo... sim, sim, é importante. Ah, tá bom. Não somente a vasoconstricção dela direta sendo importante, como também ela acaba estimulando a liberação de outras substâncias que também levam à vasoconstricção. Ah, tá. Tem Tá? um exemplo aí, professor? Oi? Tem algum exemplo dessas substâncias aí? Endotelinas, em o hormônio antidiurético, a gente vai ver já, esqueci o nome agora, ai, desculpa, Relaxa, professor. mas é o hormônio antidiurético e algumas endotelinas que têm atividade
constrictores. Ok, obrigado, professor. Então, esses dois mecanismos. Terceiro mecanismo que justifica o efeito antihipertensivo: bloqueio de beta pré. Os bloqueadores betas, principalmente os inespecíficos, tipo o propanolol, eles acabam bloqueando todos os receptores beta, inclusive o beta pré. Vocês lembram o que o beta pré faz? Bloqueio o canal de cálcio. Não, não, ele é ativa. Ativa, confundi lá. Ativa. Se eu bloqueio o beta, vai prevalecer O alfa, o alfa. O alfa que bloqueia o bloqueia canal o de canal cálcio. de cálcio, diminuindo a liberação de noradrenalina. E aí, então, se eu diminuo a nora, eu diminuo também a vasoconstricção. Aí eu tenho efeito antihipertensivo. Ok? Ok. Muito bem. E o quarto e último é que os bloqueadores beta, eles aumentam a biossíntese de prostaglandinas, especialmente a prostaciclina, principalmente a nível renal, gerando vasodilatação, aumentando a perfusão renal, aumentando a filtração, aumentando a excreção de líquidos. Esse efeito também contribui para o efeito antihipertensivo. Tá? Então, veja, o, o mecanismo antihipertensivo dos bloqueadores betas, tá, são esses quatro: bloqueio de beta 1, o coração, bloqueio de beta 1 justa glomerular, bloqueio de beta pré e aumento da biossíntese de prostaglandinas. Tudo bem, gente? Dúvidas? É ambos, prostaglandina e prostaciclina ou é só um ou outro? Oi? Eu não É que você tinha entendi. falado da prostaciclina, libera os dois? Isso, é os dois, mas principalmente a PGI. Ok. Bom, todos os bloqueadores betas apresentam atividade antihipertensiva e antianginoso. O que seria uma atividade antianginoso? Combate a angina? Sim. E por quê? O que justifica melhorar a angina? O que é angina? É aquela dor que dá devido ao baixo fluxo sanguíneo no coração. Isso. Podemos simplificar falando que seria uma isquemia, né? É, Por falta de irrigação, por falta de chegada de oxigênio ao coração, certo? certo. Muito bem. O coração, ele trabalha, ele consome oxigênio. Então, ele precisa de um suprimento de oxigênio para suprir a necessidade dele. Quando a circulação está reduzida, está faltando sangue, faltando o oxigênio, ele começa a ter isquemia e começa a ter dor. Isso é angina. Muito bem. À medida que eu uso um bloqueador beta, eu diminuo o quê? A força de contração e frequência. Automaticamente eu reduzo o consumo de oxigênio. E aí eu tendo a equilibrar o fornecimento
e o consumo. Por isso que melhora a angina. Entenderam? E aí, Porque gente? quando fala que é antipertensivo, não significa que necessariamente vai chegar menos sangue no coração, não é? Não entendi a sua pergunta, João Vitor. Não, é porque eu me perdi na parte diminuir o consumo do oxigênio. Eu me perdi um pouco também. Se você puder explicar de novo, professor, por favor. Sim, vou explicar. É o seguinte, a gente tem que entender o que é angina, né? O coração, ele consome o oxigênio porque ele está trabalhando, ele está se contraindo, né? Ele tem força e contração. Essa contração muscular vai consumir uma taxa de oxigênio. Quem fornece o oxigênio? As coronárias. As coronárias é que leva sangue, né? E levando o oxigênio. Muito bem. Eu preciso ter um equilíbrio entre o consumo pelo trabalho cardíaco e o fornecimento. Tudo bem? Se eu tiver ou um consumo exagerado, ele está muito taquicárdico, ou eu tenho uma redução de fornecimento, eu tenho alguma coronária que está fechando, está com uma placa lá de ateroma, né? Está chegando menos sangue. Vai faltar o quê? Oxigênio para o coração. Concordam comigo? Até aí? Sim. Tudo bem, Bárbara? Tudo certo, estou entendendo. Muito bem. Ok. Então, se eu tenho uma dessas duas complicações e vai chegar menos sangue, menos oxigênio, vai faltar oxigênio e o coração vai começar a sentir isso daí. Ele vai ter uma isquemia. E isso é que leva à dor. E isso que a gente chama de angina. Tudo bem? Então, a dor que o paciente sente, a gente fala que é angina, é que o coração está consumindo mais oxigênio do que está chegando. Ok? Muito bem. A hora que eu uso um bloqueador beta, eu vou o quê? Reduzir força, reduzir frequência. Eu estou reduzindo trabalho. Se eu reduzo o trabalho, eu reduzo o consumo de oxigênio. Aí a angina é melhor. Ficou mais claro? Ainda tem dúvidas? É só perguntar, gente. E esse equilíbrio da circulação se dá pela atividade da prostaciclina, que aí o vaso dilata e consegue chegar a sangue direitinho? Bom, aí você já está confundindo alhos com bugalhos. Não, você que falou aqui Não, que esse remédio aumenta a calma. prostaciclina. Eu falei sim, eu falei, mas no efeito antipertensivo. Tá? Então, ele dilata o geral, todos os vasos e o rim. Tá? Aí, ponto final. Outra linha. Falei que os bloqueadores betas também são utilizados para angina. Outro assunto, outra coisa, outra patologia. Tá. Tá? E ele serve para angina, tá? Porque diminui o trabalho cardíaco, melhorando, diminuindo o consumo de oxigênio. Ok. Beleza? Beleza. Separaste o alho dos bugalhos, ô Gágio?
Já entendi. Beleza. Muito bem. Gente, os bloqueadores beta, temos que ter alguns cuidados, né? Entre eles, evitar em paciente asmático. Obviamente, esse evitar em paciente asmático são os bloqueadores inespecíficos, tipo propanolol. Mas os bloqueadores beta específico para beta 1, tipo o atenolol, o metoprolol, né? Esses daí, em doses baixas, dificilmente vai bloquear o beta 2. Vão agir somente em beta 1. Ok? Então, não vai ter a preocupação. Mas precisa tomar, mesmo assim, um certo cuidado com o paciente asmático. O paciente que possui uma disfunção de nó sinoatrial ou nó atrioventricular, vocês lembram o que é isso? O que, professor? Vocês lembram o que é nó sinoatrial ou nó sinusal? Lembram ou É o não? que ajuda o coração a ter, como é que se diz? Impulsos. Isso. O nó sinusal é o marca-passo cardíaco, né? É ele que estimula, que dá a frequência cardíaca, os estímulos cardíacos, né? E o nó átrio ventricular é o que fica entre o átrio e o ventrículo, é ele que segura o impulso cardíaco para que o átrio ele contraia e só depois o ventrículo se contraia. Então, se o paciente tiver alguma disfunção nesses nós, ele não pode fazer uso de beta bloqueador, é perigoso. Por quê? Porque o receptor beta estimula a atividade cardíaca. Se ele já está com alguma disfunção, eu bloqueando o beta, eu posso aumentar a disfunção e gerar uma parada cardíaca. Ok? Pacientes com diabetes dependentes de insulina. Eu tenho que tomar cuidado no uso do bloqueador beta. Por quê, gente? Vocês lembram? Pacientes diabéticos fazendo uso de insulina. Vocês lembram por que eu tenho que ter cuidado? Não lembro, né? Tá bom. Quando se faz uso de insulina, pode haver uma hipoglicemia. Aplica a insulina, ela pega aquela glicose do sangue e manda para a célula. Então, você pode ter uma hipoglicemia. Muito bem. Quando acontece isso, você precisa que o fígado e que os músculos quebrem o glicogênio e Professor, liberem. Oi. desculpe interromper. Eu só queria perguntar, assim que acabar a aula, você já poderia postar para mim, por favor? É que eu teve um problema que eu vou precisar sair. Postar o quê, você disse? O vídeo da aula é que eu vou assistir assim que eu chegar em casa. Então, João, é o seguinte, é que para postar, eu preciso que ele baixe no e-mail da faculdade, antes de eu postar no YouTube. E para ele aparecer no e-mail, às vezes aparece rápido, mas às vezes demora até horas. Putz. Você entendeu? Tudo bem. Geralmente quanto tempo você demora para postar, professor? Normalmente no outro dia, né? Eu faço isso. Tranquilo, então. Tá? Tudo bem, Mas amanhã eu vejo. se baixar até a hora de eu ir para a cama,
eu posto hoje ainda, tá bom? Eu agradeço, viu, professor? Desculpe interromper. Não, imagino. Então, os pacientes que fazem uso de insulina, toma a insulina, ocorre uma hipoglicemia, aí o fígado e o músculo quebra o glicogênio para liberar a glicose, certo? Só que quem faz esse estímulo, né, de quebra de glicogênio para liberar a glicose são receptores adrenérgicos, entre eles o beta. Então, você acaba tendo uma diminuição dessa quebra e você pode aprofundar a hipoglicemia. Mas o pior de tudo é que quando o paciente entra numa hipoglicemia, né, o paciente tem algumas manifestações de alerta, de aviso. Entre essas manifestações está a taquicardia e tremores. E quem faz taquicardia e tremor também são receptores beta. Então, se eles estiverem bloqueados, você não vai ter o alerta. E você pode, então, mergulhar num estado de hipoglicemia, e isso você não percebe, e você pode cair na rua, você pode desmaiar, você pode, entendeu? Até onde você estiver. Então, isso é perigoso. Tudo bem? Beleza? Tudo certo, professor. Uma outra coisa, um efeito adverso que os bloqueadores beta eles promovem é fadiga, letargia e frieza de extremidades. A fadiga, a letargia, isso é proveniente principalmente do bloqueio de beta 2, dos vasos do músculo esquelético. Então, você acaba tendo uma diminuição da circulação muscular. E aí você acaba tendo uma fadiga mais rápido, né? A frieza de extremidades, existe uma microcirculação periférica que essa microcirculação, os receptores também são do tipo beta 2 e eles fazem vasodilatação. Quando se usa um bloqueador beta, você pode ter o bloqueio desses beta, você tem uma vasoconstricção na periferia, o que te leva a uma sensação de frieza nas extremidades. Ok? Uma outra coisa que pode acontecer com os beta-bloqueadores, mas os lipossolúveis podem produzir insônia e pesadelos. A gente não tem uma explicação por isso, mas eles podem promover. Então, quando algum bloqueador beta começar a produzir insônia e pesadelo, precisa substituí-lo por outro que seja menos lipossolúvel, que seja mais, então, hidrossolúvel, para não atravessar a barreira hematoencefálica. Ok? Professor, Oi. o senhor pode repetir novamente o porquê que dá a disfunção lá do nodo sinoatrial ou do átrio ventricular? O nó sinusal, ou sino atrial, é ele que gera o estímulo cardíaco. Ele é chamado de marca-passo cardíaco. Então, ele é que gera o estímulo. O receptor beta,
ele estimula o sino atrial, estimula esse nódulo. Se o paciente já possuir alguma disfunção nesse nó, isso quer dizer que ele está com dificuldade em manter o ritmo. E você der um bloqueador beta, aí você vai agravar a disfunção. Você pode até gerar um bloqueio de estímulo e parar o coração. Entendi. Tá bom, professor. Ok? Gente, aqui é só efeitos que não tem muita importância. Cinética, então a gente já falou, isso não tem importância. Alguns tipos aqui, só isso e pronto. Antagonista alfa é uma outra classe de antihipertensivo. Eu vou só comentar um pouquinho sobre ela, mas os antagonistas alfa a gente praticamente não usa mais hoje, tá? Como antihipertensivo. Eu já falei isso também já para vocês. Nós já sabemos que os nossos vasos há um predomínio de receptores alfa, né? E o alfa, ele faz vasoconstricção. Quando nós utilizamos um bloqueador alfa, eu vou, então, diminuir a vasoconstricção, eu vou ter a vasodilatação. E isso é tanto na parte arterial quanto na parte venosa. O antagonista de alfa, o bloqueador alfa, ele leva a vasodilatação arterial e venosa. Por isso que eu estou dizendo aqui, diminui a resistência arteriolar e aumenta a capacitância venosa. O que eu quero falar quando eu digo capacitância venosa, gente? O que é isso? O que é esse termo, capacitância venosa? Seria a capacidade de acumular mais sangue na veia? Exatamente isso, tá? É a capacidade que a veia tem de segurar sangue dentro dela, de armazenar sangue. Então, se eu estou dilatando ela, né, eu estou aumentando a capacidade de conter sangue. Então, eu seguro mais sangue dentro dela, tá? E automaticamente eu vou o quê? Diminuir a chegada de sangue ao coração. Diminuindo a chegada de sangue ao coração, eu diminuo a saída, eu diminuo o débito, eu vou diminuir a pressão. Ok? Tudo bem, gente? Esse efeito, tá? Esse efeito de provocar uma vasodilatação arteriolar e aumentar a capacitância venosa, isso aí, gente, leva a um efeito antihipertensivo rápido. A pressão, ela cai rápido. E quando eu promovo alterações rápidas a nível de pressão, o nosso organismo ele reage também rápido, né? Ele quer recuperar essa pressão. E aí, então, é provocado efeitos reflexos na frequência cardíaca e na atividade da renina. Então, eu aumento a frequência cardíaca e eu aumento a renina. Por isso que, quando se usava o antagonista alfa, dificilmente você conseguia
controlar a pressão utilizando só ele. Não, porque ele promovia um aumento de frequência cardíaca e você era obrigado a associar um antagonista beta também. Certo? Então, isso é normal. Tudo bem? O antagonista alfa, ele causa níveis variáveis de hipotensão postural. Muitas pessoas, quando utilizavam, né, o bloqueador alfa, tinham queda de pressão rápida e sentiam aquela sensação de tonturas, né? E alguns chegavam até a desmaiar, a cair na rua, né? Porque ele causa essa hipotensão. Mas isso também era mais nas primeiras doses, tá? E depois havia a correção. Os bloqueadores alfa, eles também levam como efeito compensatório a retenção de sal e de água. Então, muitas vezes você era obrigado a associar ao bloqueador alfa também associar diurético para compensar a retenção de sal e de água. Então, você vê, você está usando um fármaco para hipertensão e, de repente, você precisa associar um bloqueador beta, associar o diurético. Em vez de um, você está tomando já 3 medicamentos, tá? Por isso que a pressão não é fácil, o controle, o manejo, e às vezes você precisa associar fármacos. Ok? Os antagonistas alfa têm uma coisa boa, diminui as concentrações de triglicerídeos, LDL, e aumentam o HDL, tá? Isso aqui é uma coisa boa. Bom, isso aqui eu já falei, hipotensão, tal. Aqui não interessa, eu vou para onde? Gente, isso não interessa, eu vou só comentar isso daqui, ó. Gente, esses antagonistas alfa, hoje, como antihipertensivos, praticamente a gente não usa. Usa aí, vai, como quinta opção, sexta, né? Lá na frente, né? Porque nós temos fármacos muito mais eficientes que eles. Mas, eu já comentei isso também com vocês, que os bloqueadores alfa foi percebido um efeito que ele provoca, um efeito benéfico a nível de próstata, né? O receptor alfa está presente na próstata e está presente no esfíncter urinário. E esses receptores alfa, eles estimulam a hipertrofia prostática. Então, os pacientes mais idosos, né, que já começam a ter essa hiperplasia de próstata benigna, o aumento da próstata, né, com dificuldade de micção, os médicos começaram a utilizar esses bloqueadores alfa e obtiveram um resultado muito bom, muito bom. Então, hoje, esses antagonistas alfas praticamente não são utilizados na hipertensão, mas são bastante utilizados na urologia, tá? Na urologia, eles continuam sendo utilizados. Beleza? Existe hoje um fármaco, tá? Que tem
a capacidade de bloquear receptor alfa e beta ao mesmo tempo. Só que ele é mais beta do que alfa. A relação é praticamente 1:10. Tá? Então, é considerado mais um bloqueador beta do que alfa. E que a gente usa muito é o carvedilol. Vocês vão ver muito isso em ambiente hospitalar, tá? Principalmente porque o carvedilol está sendo bastante utilizado na insuficiência cardíaca, tá? Mas ele também é um antihipertensivo, ok? Ele também é um antihipertensivo. Muito bem. Depois, como antihipertensivo, nós temos os agentes de ação central. E, como exemplo desse agente central, nós temos a metildopa, tá? A metildopa. Fármaco que nós também já falamos dele, né? A gente está apenas repetindo. E lembrando que a metildopa é um profármaco, né? Que é convertida em alfa-metildopamina e em seguida a alfa-metilnoradrenalina. Aí vai ser armazenado na vesícula e depois é liberada para a sinapse como sendo o mediador. E a hora que ela é liberada para a sinapse, a substância alfa-metilnoradrenalina, ela vai estimular o alfa-2 pré-sináptico. E essa ação aqui se dá na altura do nosso tronco encefálico, por isso que é nível central. Ela estimula o alfa-2 pré-sináptico. E com isso, lembra que o alfa-2 pré, ele faz o quê? Bloqueia o canal de cálcio, diminuindo a liberação do mediador, não é? Então, ela vai diminuir a resposta vasoconstrictora periférica. Por quê? Toda a resposta simpática a nível periférico vai estar diminuída, porque ela está bloqueando aqui no tronco encefálico. Essa é a metildopa. A metildopa, né, ela diminui a resistência periférica sem causar muitas alterações em débito em pacientes jovens, tá? Mas no idoso ocorre a diminuição também e débito em consequência da redução da frequência e do volume sistólico. Por que a diferença entre jovens e idosos? Alguém lembra? Por que a diferença de efeito em jovem para idoso? Ninguém lembra? Então, a metildopa diminui a resistência periférica sem causar alteração no débito, frequência cardíaca em pacientes jovens. Por quê? No idoso já pode ocorrer a diminuição de débito, em consequência a redução da frequência cardíaca. Por quê? Porque enquanto jovens há um predomínio de receptor beta. Enquanto jovens há um predomínio de beta. Então eu tenho muito mais beta e o beta vai comandar o coração. Por isso que eu não tenho alteração de débito e frequência. À medida que vai envelhecendo, eu vou perdendo beta e ganhando alfa. Por isso que no idoso já tenho pouco beta, então aí eu vou interferir no débito cardíaco. Ok?
estão aí ainda? Sim, professor. Ou foram embora? Vai lá, hein? Muito bem. E aí, a metildopa, né, pode dar a hipotensão postural, menos frequente, mas pode, né? E se causar a hipotensão grave, mas é facilmente irreversível. Então, isso aí não tem muita. Na realidade, a grande preocupação do uso da metildopa é complicações hepáticas, tá? E anemia hemolítica. Então, o paciente precisa fazer um controle de função hepática e hematológico, né? De tempos em tempos, porque essas duas coisas podem ser perigoso. E se aparecer qualquer tipo de alteração hepática e anemia, precisa suspender imediatamente. Bom, a metildopa, ela já foi muito utilizada como antihipertensivo. Depois, também com o aparecimento de fármacos mais novos, ela foi deixando de ser usada. Mas ela é ainda bastante utilizada hoje na hipertensão gestacional. Tá? A grande maioria dos fármacos novos que nós temos para a hipertensão são teratogênicos. Não podem ser utilizados em gestante. A metildopa tem segurança, tem estudo já e muita experiência clínica com ela. Ela é segura tanto para a mãe quanto para o feto, ok? Então, por isso que a gente usa ela ainda na hipertensão gestacional. Ok? Aqui não tem problema. Uma coisa que a metildopa pode promover. A metildopa, por ter uma ação central a nível de tronco encefálico, ela acaba reduzindo a ação de alguns centros nervosos. E entre esses centros, nós temos o centro da vigília e do alerta. A metildopa acaba diminuindo esse centro, a atividade desse centro de alerta. E por isso que a metildopa, principalmente no início de tratamento, é comum ela apresentar sonolência, tá? Sonolência. É comum dar um estado de sedação, né? E isso o paciente precisa ser alertado. Por quê? Porque muitas vezes o paciente, na sua ignorância e por falta de orientação, ele acha que a sensação que ele está tendo de sonolência, de moleza, é porque a pressão está abaixando muito. E ele acaba mexendo na dose ou para de tomar o medicamento. E não é nada disso, tá? Ele está tendo a sonolência porque a metildopa mexe no centro de alerta. Mas isso também se modula, tá? Em alguns dias, tá? Em alguns dias, essa sensação acaba sumindo, porque ocorre a modulação. Ok? Em alguns pacientes podem ocorrer também depressão, em alguns casos. Pode provocar também salivação, tal. A metildopa, ela reduz libido, como uma grande parte dos antihipertensivos fazem a mesma coisa, né? Então, impotência sexual é um dos efeitos aí desses fármacos.
E a metildopa também pode promover sinais parkinsonianos e hiperprolactinemia. Isso aí é consequência também do uso da metildopa. E por que ela pode promover sinais parkinsonianos? Porque nós vimos aqui, onde? Aqui, metildopa, aqui. Oxi, onde é que tá? Aqui. A metildopa é um profármaco convertido em alfa-metildopamina. A hora que ela se converte em metildopamina, ela não deixa formar a dopamina. Você perde a síntese de dopamina. Então, ocorre uma diminuição de dopamina pelo uso da metildopa. Certo? E aí, então, pela diminuição de dopamina a nível central, você acaba tendo sinais de parkinsonianos. Porque o Parkinson é uma redução de vias dopaminérgicas, né? É a perda de neurônios dopaminérgicos. A metildopa só promove os sinais. Ela não promove o Parkinson, mas os sintomas, por diminuir a dopamina. Ok? E a dopamina, ela também regula, diminuindo a secreção de prolactina a nível de hipófise. Como a metildopa vai estar diminuída, a prolactina vai aumentar. Tá? Então, isso é tudo sinais que podem ser promovidos pelo uso da metildopa. Muito bem, aqui eu já falei, hoje a gente usa outros fármacos mais importantes, né? Mas ela ainda é usado no tratamento da hipertensão durante a gravidez, em virtude de sua eficiência e segurança para a mãe e para o feto. Beleza? Gente, um outro fármaco também de ação central, que a gente também já falou, é a clonidina, né? A clonidina também é um fármaco que age de uma forma muito semelhante à metildopa. Ela age também a nível de tronco encefálico, estimulando também o alfa pré-sináptico. Tá? Então, ela estimula diretamente o alfa, né? Diminuindo, então, a descarga simpática do centro para a periferia. Tá? A clonidina, ela também acaba reduzindo a pressão por ação sobre o débito e a resistência periférica. Diminui o tônus simpático, né? Cardíaco, reduz a contratilidade, a frequência, podendo em pacientes suscetíveis provocar insuficiência, mas que só naquele paciente que já tem, né, o coração fraco e tal. Tá? A clonidina, como a metildopa, já foi bastante utilizada, tá? Hoje, como antihipertensivo, praticamente a gente não usa mais a clonidina, tá? Ela também, da mesma forma que a metildopa, né, por agir a nível central e diminuir a atividade simpática, ela acaba bloqueando alguns centros nervosos. E aí pode dar também a mesma coisa que a metildopa, a sedação, xerostomia,
acompanhada de ressecamento da mucosa nasal, dos olhos, e edema e dor nas glândulas parótidas por falta de estímulo. Hipotensão postural também pode dar, a metidopa também pode. Disfunção erétil em alguns pacientes. E agora, a clonidina, quando se tinha alguns casos de pacientes que abandonavam o tratamento de forma súbita, levava a uma crise de abstinência e levava a um pico muito alto de pressão, e era até muito perigoso. E por que isso? Porque a clonidina, ela é um estimulante, né, de alfa-pré, e ela gera, então, a dessensibilização de alfa-pré. Dessensibilização. E aí, a hora que você gera a dessensibilização, e aí você para de usar de uma forma brusca, você fica o quê? Sem alfa-pré e com muito beta-pré. Então, prevalece muito o beta-pré. E o beta-pré aumenta muito nora e você passa a ter uma hiperatividade simpática. Então, isso que é perigoso. Não pode parar, né, de utilizar de forma brusca, tem que ser de forma mais lenta. Ok? Muito bem. A clonidina, gente, ela é bastante utilizada. Hoje a gente praticamente não usa mais, né? Como eu já disse. Mas ela é utilizada hoje, não como antihipertensivo, mas ela é utilizada por anestesistas. Descobriu um efeito dela, que quando se usa ela, principalmente em aplicação intraetecal, né? Aplicar na RAC, na peridural, ela tem um efeito de potencializar a analgesia. Potencializa a analgesia. Então, muitos médicos anestesistas usam a clonidina injetável por esse fim, para potencializar a analgesia. Ok? Gente, a Reserpina, eu não vou perder tempo em falar com vocês, que isso aqui a gente não usa mesmo, tá? Ela só consta em livros, em trabalho, mas aqui no Brasil a gente não usa mais ela. Então, eu não vou ficar perdendo tempo falando dela. Beleza? Beleza. E é o seguinte. A nossa próxima classe é os antagonistas de canal de cálcio. Essa classe é uma classe muito importante. Essa e os IECAS e os BRA são as 3 classes que nós mais utilizamos hoje, tá? São essas classes, ok? Antagonista de canal de cálcio, muita coisa aqui que não interessa, tá? Que tá aqui, que essa aula eu uso para muita coisa, mas eu só quero falar só mais uma coisinha para vocês e eu vou parar a aula mais cedo hoje, tá, gente? Eu tô com muita dor de cabeça, tá me incomodando muito hoje. Me desculpem. Só uma coisinha.
nós temos os nossos vasos. Então, temos a parte arterial e temos a parte venosa. Temos músculo, tanto na artéria quanto nas veias. E temos também o coração, né, que também é um músculo. Muito bem. O cálcio, ele está presente em tudo que é músculo. O cálcio é importante para manter a contração de todos os músculos. Só que existe canais que fazem a entrada de cálcio, né? E existe dois tipos de canais bem conhecidos. O canal L e o canal T. Os dois canais. Muito bem. Se descobriu que a nível arterial, então a nível das artérias, o predomínio é de canal L. Eu tenho L nas artérias. E a nível venoso, eu tenho predomínio de canal T. O canal L e o canal T estão relacionados com a frequência cardíaca, tudo bem e tal, mas o canal T, ele está também relacionado, tá, com o impulso cardíaco. O impulso cardíaco. Então, existe uma diferença entre eles, dependendo a localização dos canais. O que interessa para nós é isso aqui, ó, tá? Canal L, parte arterial, canal T, parte venosa, ok? Os fármacos que nós utilizamos como antihipertensivos são fármacos bloqueadores de canal L. Canal L. Então, eles promovem a dilatação arterial. Ok? Tudo bem? E aí a gente vai ver a diferença entre eles. Nós temos os antagonistas de canal de cálcio. É classificado como dihidropiridinas. As dihidropiridinas, amlodipino, felodipino, isradipino, nifedipino, são substâncias que bloqueiam o canal L, predominantemente arterial. Então, agem nos vasos. E os não dihidropiridinas, diltiazem e verapamil. O diltiazem, ele age tanto em vaso quanto em coração. O verapamil, ele não age em vaso, ele age só em coração. Então, ele não é um antihipertensivo, ele é mais um antiarrítmico, tá? Um antiarrítmico. Então, como antihipertensivo que nós utilizamos hoje são as dihidropiridinas. Amlodipino, felodipino, isradipino e nifedipino. Os mais utilizados, que foram já bastante utilizados, nifedipino, e hoje se usa muito a amlodipino. Tá? E para a gente falar sobre essas diferenças, a gente vai precisar de mais tempo, de mais harmonia e sem dor de cabeça. Então, gente, eu peço desculpa, mas eu vou parar a aula aqui hoje. Tudo bem, professor.